E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal. No vídeo de hoje eu vou contar um pouco pra vocês aí sobre a história do Pelé, o maior jogador de todos os tempos. Eu sempre escutei que o Pelé sempre foi o maior, que ele é o rei do futebol, mas eu nunca soube o porquê. Então eu resolvi fazer um vídeo aqui, pesquisei, fui atrás da história dele e descobri o porquê do Pelé ser o maior jogador de todos os tempos, tranquilo? Por favor, se você gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar aquele seu like. Vídeos como esse dão muito trabalho pra fazer. Realmente é uma pesquisa gigante que eu fiz pra esse vídeo. Então se você puder, por favor, já deixar aquele seu like. Caso você queira mais vídeos como esse, se tiver alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários. E não esquece, por último, de se inscrever no canal, tranquilo? E bom, antes de começar aqui, eu só queria falar que tá rolando uma promoção lá, valendo uma camisa azul do Brasil, aquela fenomenal, aí lá no meu Instagram. Então se você quiser participar, concorrer à chance aí de ganhar essa camisa azul, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Participa lá, beleza? Enfim, como eu já falei então, o objetivo desse vídeo é te convencer de que o Pelé foi o maior de todos os tempos e foi o melhor jogador da história. Vejo muita gente falando assim, o Messi é melhor, o Cristiano Ronaldo é melhor, até porque muitos de nós não vimos, né, o Pelé jogar, então isso acaba atrapalhando aí a nossa comparação, né? Bom, vamos começar do começo então. Como que um garoto nascido em Três Corações, no interior de Minas Gerais, conseguiu se transformar nessa lenda, né? Bom, o Pelé nasceu em 1940 na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, como eu já disse. E como muitos brasileiros, ele também cresceu aí apaixonado pelo futebol. Infelizmente, como muitos no Brasil também, os pais dele não tinham nem condição de comprar uma bola para ele. Com menos de 10 anos, ele já trabalhava para ajudar em casa. Ele chegou a engraxar sapatos e vender amendoim na porta de cinemas para ajudar na casa dele, né? E também poder comprar a bola que ele tanto queria, que ele não podia ter. E foi assim que cresceu o garoto Pelé, né? Ele vivia futebol, era o que ele mais gostava de fazer. Ele jogava em qualquer lugar, jogava futebol de rua, descalço, jogava em terrenos baldios. Qualquer lugar que fosse mais ou menos plano, pra ele tava bom e ele jogava. Muitos dizem que todos os dribles que ele usou na carreira toda dele foram dribles que ele inventou jogando nesses campinhos, no futebol de rua. E enfim, pessoal, é aqui que eu chego no meu primeiro ponto de por que o Pelé foi o melhor jogador da história. Você já parou para pensar que nessa época, em 1950 mais ou menos, você não via nada de futebol? O máximo que você conseguiria era escutar nos rádios a transmissão do que acontecia nas Copas, o que acontecia nos campeonatos de futebol. Televisão naquela época era algo raríssimo. Pouquíssimas famílias tinham televisão para assistir em casa. E não existiam muitos jeitos de você se inspirar em alguém. Então, por exemplo, você não via o Cristiano Ronaldo dando dribles na televisão. Não, na época do Pelé, se você quisesse fazer algo diferente, algo inovador, você teria que inventar isso da sua cabeça. E isso foi exatamente o que o Pelé fez. Vários dos dribles que a gente vê hoje em dia, que de vários jogadores, dos principais jogadores do mundo, na verdade o Pelé já fazia isso há muito tempo atrás. Existe um vídeo comparando os dribles de hoje em dia com os dribles que o Pelé fez naquela época e é algo fenomenal. Vamos dar uma olhada. Você já achou impressionante os chapéus do Ronaldinho? Teve um gol que o Pelé fez dando 4 chapéus seguidos. Você acha que o Neymar sabe dar chapéu muito bem? E você acha que Ronaldinho foi o melhor a dar canetas? Você não acha que o passe sem olhar foi realmente o Ronaldinho que inventou, né? E o passe de letra, calcanhar, é muito doido quando algum jogador faz isso, né? Pois é, o Pelé fez tudo isso há 60 anos. Vocês não estão entendendo, o Pelé inventava da cabeça dele vários dribles que não existiam, ninguém fazia. A capacidade de raciocínio dele era infinito, ele foi um dos jogadores mais criativos da história. O Pelé inventou algo tão apelão que depois a FIFA teve que proibir isso, né? Eu tô falando da paradinha, que foi algo aí que foi o Pelé que criou, que era tão apelão
que tiveram que proibir, porque senão ficava chato de tão fácil que era fazer um gol. Outra coisa, mais de 70% do que o Pelé fez na carreira dele foi infelizmente perdido, não há registros cinematográficos disso, né? Não existem vídeos dele jogando, mais de 70% da carreira dele. Já imaginou quanta coisa se perdeu aí com o passar do tempo e esses vídeos não sendo publicados? Imagina quanta coisa o Pelé já fez e que a gente nem sabe o que aconteceu. Provavelmente nem todos os dribles que ele fazia foi ele que inventou. Obviamente, às vezes ele deve ter visto algum oponente dele fazer e tentou fazer da maneira dele. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é que não existia um jeito de se inspirar. O futebol era um mundo em aberto, assim. Você não era igual, por exemplo, hoje em dia, como eu disse. Você não cresce vendo o Cristiano Ronaldo, Messi driblando, dando chapéu, Neymar dando lambreta. Não! Se você quisesse fazer algo diferente, você tinha que inventar. E é claro, chegando nesse ponto do vídeo, existe um argumento que muitas pessoas utilizam aí pra desmerecer o Pelé, que é o seguinte: ah, mas o Pelé só jogava contra pedreiro, mas o Pelé só jogava amistoso. Na época do Pelé só tinha jogador ruim, na época do Pelé só jogava Paulistão. Bom, existem duas formas pra gente olhar essa suposição de que o Pelé jogava só com gente horrorosa. A gente pode pensar que tá bom, o Pelé só era tão bom assim porque ele jogava contra gente muito ruim e fazia o que ele queria porque todo mundo era horrível. Basicamente esse é o argumento. Então, eu só tenho uma pergunta pra fazer se você pensa dessa forma. Por que quando o Pelé jogava contra os melhores jogadores do mundo naquela época, de todos os lugares do mundo, ele fazia exatamente as mesmas coisas? Existe um vídeo clássico demais do Pelé humilhando o Beckenbauer, que é considerado aí o maior zagueiro da história do futebol alemão, um dos melhores da história. Cara, ele simplesmente humilhou esse cara. Outro zagueiro muito importante da história aí, o Bobby Moore. Existe até um ícone dele no FIFA, né? Ele já deu entrevistas falando que o Pelé foi o jogador mais completo que ele já jogou contra na vida dele. E outro aspecto que eu gostaria de falar pra vocês, pessoal. O Brasil sempre foi o país do futebol, antes mesmo de ganhar a Copa do Mundo. Todo mundo aqui sempre adorou futebol. Existiam sim muitos profissionais jogando nessa época aqui no Brasil. Então não achem que todo mundo era horroroso. No Brasil existiam sim jogadores bons, jogadores profissionais. O Brasil já tinha realmente vários campeonatos e era sim um país, uma potência aí do futebol. Enfim, eu não vou ficar falando muito mais dessa parte. Se você quiser, fica à vontade aí para pesquisar Pelé humilhando grandes jogadores. Tem vários aí, uma lista gigante. Então se você quiser dar uma olhada maior aí, você vai achar muitos lances, eu prometo. O futebol evoluiu? Claro que evoluiu. Todos os esportes evoluíram com o passar do tempo. Porém, não ache que o Pelé jogava contra vassouras no campo não, velho. Né? Isso que eu acho engraçado. O cara era tão bom que quando querem desmerecer ele, falam que os outros malucos eram tão ruins. Não, velho. Na verdade, ele era muito acima. E lembra que eu disse que existiam duas maneiras da gente olhar pra esse ponto, que é a maneira de ele jogar contra as pessoas realmente que eram ruins e tal? O outro lado que a gente pode olhar pra essa suposição é o seguinte: era mais difícil dele fazer o que ele fazia com aquelas condições do futebol. Lembre-se, as travas das chuteiras eram de prego. A bola era muito pesada, a bola era muito pior do que ela já é hoje. E para melhorar ainda mais a situação, não existia cartão no futebol, não existia cartão vermelho, cartão amarelo. As expulsões eram raras, não aconteciam toda hora, não tinha advertência. Então o Pelé apanhava demais, velho. O Pelé apanhava muito. E é aqui que eu chego no meu segundo ponto. O Pelé foi o jogador mais completo da história. Além de fazer tudo muito bem, o Pelé também era um tanque fisicamente. Para ilustrar bem para vocês, existe um lance na Copa do Mundo que ele enfrenta o zagueiro Bobby Moore, como eu já citei antes aqui nesse vídeo, né? Um ícone lá do FIFA, o maior zagueiro inglês de todos os tempos. Esse cara jogava muito mesmo, e não acho que ele era fraco não, ele era um cavalo. Para ser zagueiro naquela época você tinha que ser forte. Enfim, o lance é o seguinte: o Pelé vai pra cima dele e olha só isso, velho. Ele destrói o maluco e ele fica no chão perdido. Essa não é uma das jogadas mais brilhantes do Pelé, mas ilustra bem o que eu quero dizer. Se não desse pra ganhar na habilidade, na genialidade, ele passava por cima mesmo, filhão. Acho que se eu pudesse fazer uma comparação, pelo que eu entendi do que o Pelé era, se eu pudesse fazer uma comparação com os dias atuais, seria o seguinte:
pega o corpo do Cristiano Ronaldo e coloca a genialidade e habilidade do Messi nele. Pronto, basicamente a gente tem o Pelé. É isso, velho, é isso. Porque ele driblava muito, era excelente de cabeça, chutava muito bem com as duas pernas. Para dar passe, ele tinha uma visão de jogo como poucos na história e tinha o físico de um tanque. Um maluco que mesmo você descendo o cacete nele, dando solada, batendo, tentando de qualquer jeito parar ele e o cara não para. Praticamente uma besta enjaulada. Ah, mas que provas você tem que ele era realmente assim? Bom, além dos lances infinitos que tem do Pelé fazendo tudo isso muito bem, existem relatos de pessoas que jogaram com ele e eu separei algumas. Olha só, o zagueiro italiano Tarcísio Burnit, que marcou ele na final da Copa de 70, né? Foi o responsável a guardar aí o Pelé, deu uma entrevista dizendo: "Eu disse a mim mesmo que ele era de carne e osso como todos os jogadores, mas depois do jogo eu vi que estava errado." Além dele, o Puskás, aí, o jogador histórico que tem o nome do troféu, né? Jogador húngaro histórico, disse o seguinte: "O maior jogador de futebol do mundo foi Di Stéfano. Eu me recuso a classificar Pelé como jogador. Ele está acima de tudo." Wolfgang Overath, um jogador que passou mais de 10 anos jogando pela seleção alemã, disse o seguinte: "Senti medo, um terrível medo quando vi aqueles olhos. Pareciam olhos de um animal selvagem, olhos que soltavam fogo." Velho, já imaginou enfrentar esse cara? Ah, mas você lembra que eu disse que ele era completo? Depois de pesquisar para fazer esse vídeo, eu descobri uma parada sobre o Pelé que eu não fazia a mínima ideia e que eu acho que muito poucas pessoas sabem sobre ele. O Pelé também era goleiro. Além de fazer tudo aquilo muito bem, o Pelé ainda era goleiro. Como eu disse, naquela época não existiam cartões e além de cartões não existiam substituições. Então, por exemplo, se algum goleiro fosse expulso, eles tinham que eleger alguém para ir catar no gol. Então, geralmente, sempre que um time jogava, eles tinham algum jogador no time titular, né, que começou jogando, que já estava preparado para entrar no gol caso precisasse, tinha alguém que catava bem. E no caso do Santos e da seleção brasileira, esse cara que ficava preparado para entrar no gol era o Pelé. Ele era o goleiro reserva do time. Se liga nessa história, pessoal. Em 19 de janeiro de 1964, no Pacaembu, o Santos jogava contra o Grêmio na semifinal da Taça Brasil. O jogo de ida foi 3-1 pro Santos e no jogo de volta o Santos acabou abrindo o placar, mas tomou 3 gols e o placar foi para 3-1. Tudo empatado, né? O jogo de ida e o jogo de volta. Até que quem apareceu? Pelé. Fez um hat-trick e virou o jogo para 4-3. E o Santos ia encaminhando bem a classificação. Foi quando, aos 40 minutos do segundo tempo mais ou menos, o goleiro Gilmar do Santos foi expulso, fazendo uma penalidade e depois xingando o juiz. Então o juiz acabou expulsando ele. E aí o que aconteceu? O Pelé foi pro gol, catou o pênalti e, segundo os jornais da época, depois de ele ter catado o pênalti, ele ainda fez mais 2 defesas milagrosas, salvando aí o Santos. Se você quiser dar uma olhada, a história completa para isso vai estar aqui embaixo na descrição, junto com todas as fontes do vídeo de hoje. Cara, eu repito a minha pergunta, já imaginou jogar contra esse cara, velho? Devia ser muito chato. Você tá jogando com ele, você faz 3-1, tá quase se classificando, aí o maluco vai lá e mete um hat-trick em você, faz mais 3 gols, tranquilo. Aí você tem a oportunidade de fazer um pênalti, o cara vai lá, cata seu pênalti, depois fecha o gol. Então assim, velho, só faltava o Pelé sair voando depois do jogo, porque caraca, velho. Acho que já deu pra entender o que eu quero dizer aqui e de quem a gente tá falando, né? O Pelé, a gente tem que respeitar mesmo. E é aqui que eu chego no meu terceiro ponto. O Pelé foi o jogador mais importante da história das Copas. Você tem alguma ideia do que é disputar uma Copa do Mundo tendo 17 anos de idade? Existe muita gente que acha que o Pelé foi bem na Copa de 58 e tudo mais, porque ele fez só um golaço na final, dando um chapéu no maluco, num sueco lá e fazendo gol numa final com 17 anos. Porém, não foi só isso. Para essa Copa, existiam 2 principais promessas no time do Brasil, jogadores promessas e novos. Um se chamava Pelé, né, e o outro um tal de Garrincha, não sei se vocês conhecem. Enfim, no primeiro jogo o Brasil ganhou bem de 3-0, porém já no segundo ele acabou empatando. Lembrando que o Pelé e Garrincha não eram nem titulares e não entraram no jogo.
Logo depois do empate, logo depois do segundo jogo, o time resolveu pedir aí que o Pelé e o Garrincha jogassem. Então, no terceiro jogo, os dois jogaram bem, principalmente o Garrincha, e o Brasil acabou ganhando de 2-0 da antiga União Soviética. Foi aí que começou o que, na minha opinião, foi a sequência mais absurda de um jogador na história das Copas. Uma sequência, assim, uma fase que eu nem sei explicar, pessoal. O Brasil pegou o País de Gales nas quartas de final e acabou vencendo de 1-0 com um gol de quem? Pelé. Seu gol de estreia nas Copas do Mundo foi um gol fenomenal, já um golaço, não foi qualquer gol. O maluco com 17 anos, umas quartas de final de Copa do Mundo, fez um golaço. Essa é pra quem disse que ele só jogava no Paulistão, né, e com amistoso. O maluco tava numas quartas de Copa do Mundo, já metendo golaço e sem sentir pressão nenhuma. Detalhe, ele tinha 17 anos. Na semifinal, ele enfrentou a França e meteu um hat-trick, fazendo 3 gols, enquanto o Brasil vencia uma das favoritas por 5-2. Então, como já não bastasse ele fazer um golaço, ele ainda fez um hat-trick, 3 gols, no jogo seguinte, nas semifinais. Aí você pensa, beleza, acabou por aí, né? Mas não. Chega a final contra a grande favorita da Copa, Suécia, que jogava em casa, né? E o que acontece? Mais 2 gols de Pelé, sendo um golaço dando um chapéu e não deixando a bola cair. O Brasil vence mais uma vez por 5-2 e ganha seu primeiro Mundial na história, muito por causa desse jogador aí, o tal de Pelé. O que eu acho mais engraçado é que um dos gols mais bonitos da história das Copas foi feito por um moleque de 17 anos numa final. É absurdo isso. Imagina se isso acontece nos dias de hoje. O maluco ia virar um deus automaticamente. Imagina se, sei lá, o Vinícius Júnior, por exemplo, vai pra Seleção Brasil, começa a meter hat-trick e faz um golaço dando balão na final. Imagina o quão esse moleque ia virar. Esse era basicamente o Pelé. 6 gols em 3 partidas decisivas e Brasil campeão do mundo. E vocês aí impressionados com o hat-trick do Harry Kane no Panamá. Pelo amor de Deus, né? Enfim, na Copa de 62 o Pelé acabou se machucando e só jogou uma partida, a partida de estreia. Ele fez até um gol, mas quem conduziu mesmo a seleção ao título foi o Garrincha, foi o principal nome da seleção e foi quem carregou aí a seleção nas costas para vencerem o título de 62. E o mais engraçado é que Garrincha e Pelé nunca na história da carreira deles perderam uma partida pelo Brasil jogando juntos. Então o Brasil está invicto em várias e várias partidas que os dois estavam em campo. O Brasil nunca perdeu. Tá mal de dupla o Pelé, né? Enfim, passando para a Copa de 1966, os adversários bolaram uma nova tática para parar o Pelé, que se baseava no seguinte: quebrar ele. Era essa a tática. Vamos matar o Pelé e aí ele não vai conseguir jogar mais e a gente tem uma chance de ganhar a Copa do Mundo. Essa era a estratégia e eu não tô nem brincando não, isso foi verdade. O Pelé começou a Copa fazendo gol como de costume, mas apanhou muito e teve que ficar de fora do segundo jogo da Copa contra a Hungria. Então ele apanhou tanto no primeiro jogo que ele teve que descansar no segundo porque não dava pra ele jogar. Foi realmente uma parada muito bizarra. Existem muitos times que reclamam até hoje dessa Copa, que foi muito mal apitada e provavelmente algum esquema aí com os árbitros rolou pra o árbitro não expulsar todo mundo, né? E, enfim. Infelizmente, o Brasil foi eliminado na fase de grupos numa série de jogos polêmicos. Na volta ao Brasil, o Pelé chegou a dar uma entrevista falando o seguinte: o futebol parou de ser uma arte, parou de impressionar o público por causa de habilidades e jogadas. Ao invés disso, o futebol realmente virou uma guerra. Depois dessa Copa, a seleção brasileira até recusou vários convites. Ela não jogou a Copa América de 1967 em protesto realmente por causa da arbitragem e da violência em cima dos jogadores brasileiros. Eu vou fazer um vídeo específico sobre essa Copa porque eu achei muita história sobre essa Copa. É uma parada assim bizarra. Essa realmente pode ter sido uma Copa comprada e eu vou provar aí pra vocês nos próximos vídeos. E por último, a grande Copa do Pelé foi em 1970. O time que para muitos foi o melhor da história de todo o futebol. O Brasil contava com, além do Pelé, talentos incomparáveis, velho. Pelé liderava o grupo, mas assim, era gente boa pra tudo quanto era lugar que você olhava. Pra vocês terem uma noção, pra quem não é dessa época, não lembra, nunca ouviu falar, o Brasil ganhou todos os jogos
das eliminatórias e todos os jogos também da Copa do Mundo. O cara fez 4 gols na Copa e foi eleito aí o bola de ouro da competição também. Não foi o artilheiro do Brasil, mas foi o bola de ouro da Copa, ou seja, tá bom ou quer mais? 3 vezes campeão do mundo, o único jogador da história a conseguir esse feito. O primeiro time a ser 3 vezes campeão e o primeiro jogador a ser 3 vezes campeão. Se a Copa de 66 não fosse meio tão manipulada daquele jeito, né, tão errada igual foi, o Brasil poderia sim ter ganhado 4 Copas seguidas. Aí o legado dele seria ainda maior. Falando sobre gols do Pelé, na seleção brasileira ele fez 95 gols em 115 partidas disputadas e é a maior média aí de longe de todos os jogadores que estão na briga aí pela artilharia. O Pelé sempre tem uma média muito elevada. E falando aqui sobre os seus mais de 1.200 gols, né, em jogos gerais, que muitas pessoas gostam aí de desmerecer, como eu disse, realmente, muitos deles foram feitos em amistosos, porém, se a gente cortar todos os amistosos e colocássemos todos os jogos oficiais, a média dele de gol por partida seria de 0,93 gols por jogo. Ou seja, a média dele foi de 0,94, contando com amistosos, para 0,93. Então assim, o que eu quero dizer é que o Pelé, além de fazer muito gol, não é só por causa disso que ele é considerado o maior da história. É por causa de tudo que ele já fez no futebol. Existem vários fatos que eu vou contar um pouco aqui para vocês também, que ajudam a entender como ele foi um jogador único e por que ele foi o melhor da história. Ele foi muito mais que um jogador. Em 1967, na Nigéria, foi declarado um cessar-fogo por 48 horas para todo mundo poder ver o Pelé que ia jogar lá. Então, literalmente, pessoas que se matavam numa guerra falaram assim: não, o Pelé tá vindo jogar, vamos dar um pause aqui de 48 horas, depois a gente volta e depois a gente se mata. Isso realmente aconteceu. O Pelé parou uma guerra. Quando ele foi jogar lá em Nova York, né, no Nova York Cosmos, o time, a organização tinha que levar 20 camisas do Pelé para os jogos que eles disputavam, porque todos os jogadores queriam trocar a camisa com ele. Todos os jogadores eram fãzaços do Pelé. Em 1961, o governo brasileiro declarou o Pelé como tesouro nacional. E isso é sério, não tô brincando, você pode pesquisar isso se você quiser. Para impedir que o Pelé deixasse o país e fosse jogar em outro lugar. Em um jogo de futebol, ele já chegou a fazer 8 gols. Contra o Botafogo, ele fez 8 gols em uma partida. Ele já fez 92 hat-tricks. Isso sem contar com os jogos que ele fez 4, 5... 6 gols. Não, só que ele fez exatamente 3 gols. Foram 92 vezes. Cristiano Ronaldo tem 51 na carreira e Lionel Messi tem 47. Os dois monstros sagrados do futebol têm quase metade do que ele teve na carreira dele. E enfim, pessoal, eu já contei muito do Pelé, contei a história de várias Copas do Mundo, tentei mostrar pra vocês aí o porquê dele ser o maior jogador da história. Acho que eu podia ficar aqui 2 horas só contando de coisa que o Pelé já fez, coisa que ele realizou, o que ele fazia que ninguém mais fazia. Porém, o objetivo do vídeo não é esse. O vídeo ficou bem grande, mas eu realmente espero que vocês tenham gostado. Não esquece, por favor, de deixar aquele seu like aqui embaixo, se inscrever no canal também, caso você não seja inscrito ainda, que vai ajudar demais. Eu realmente espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco desse legado, para todo mundo saber que o Pelé foi e sempre será o maior jogador de todos os tempos. Tamo junto então, valeu e até o próximo!